Esse é Luquinhas. Ele tinha 13 anos. Mas ao contrário de outras crianças, seu sonho era ser bandido. Só que ele não imaginava até onde isso o levaria. Agora vamos acompanhar a sua história e o desfecho que ela tomou. O caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal, mais especificamente na região do Sol Nascente, uma área conhecida pelos constantes conflitos entre grupos criminosos e pela disputa de território envolvendo tráfico, roubos e execuções. Foi nesse ambiente que Lucas Rosa de Lima, conhecido nas ruas como Luquinhas, cresceu. Mesmo muito novo, ele já circulava entre pessoas envolvidas no crime e rapidamente começou a chamar atenção pelo comportamento agressivo. Ainda criança, Luquinhas já passava boa parte do tempo nas ruas. Enquanto outros garotos da idade dele estavam na escola ou brincando, ele tentava se aproximar dos criminosos mais velhos. Com o passar do tempo, começou a participar de pequenos furtos e invasões. Primeiro eram roubos simples, pegando objetos pequenos e fugindo pelas vielas da região. Mas aquilo logo deixou de ser suficiente. Conforme foi crescendo, Luquinhas passou a querer reconhecimento dentro do crime. Ele queria mostrar que não tinha medo de nada. Aos poucos, começou a agir por conta própria e a entrar em áreas controladas por grupos rivais, algo que normalmente não era permitido. Em Ceilândia, muitas ruas funcionavam como fronteiras invisíveis. Dependendo da quadra onde a pessoa morava, entrar em outro território podia significar problemas sérios. Mesmo assim, Luquinhas ignorava essas divisões. Foi nessa fase que ele conseguiu acesso à primeira arma de fogo. A partir dali, os furtos viraram assaltos. Segundo relatos da época, ele abordava pessoas na rua para roubar celulares, dinheiro e objetos pessoais. Mas o que mais assustava era a forma como ele agia. Mesmo sendo extremamente novo, demonstrava frieza e violência acima do normal. Algumas vítimas afirmavam que ele gostava de intimidar e humilhar durante os roubos. Com o tempo, o nome dele começou a aparecer cada vez mais nos registros policiais. Antes mesmo de completar 13 anos, já acumulava passagens por receptação, roubo e outros atos infracionais. Mas o que realmente aumentou sua fama nas ruas foram os homicídios atribuídos a ele. Moradores e investigadores apontavam que Luquinhas já tinha participado de execuções ligadas às disputas entre grupos criminosos da região. Por ser menor de idade, criminosos mais velhos passaram a usar o garoto em determinadas ações, acreditando que as consequências seriam menores caso ele fosse apreendido. Enquanto isso, Luquinhas parecia gostar da atenção e da fama que estava ganhando. Ele começou a agir de maneira cada vez mais impulsiva, principalmente porque vivia constantemente sob efeito de drogas. Em uma das abordagens registradas pela polícia, ele aparece completamente desorientado durante um interrogatório. Em alguns momentos dizia ter 10 anos, depois mudava a própria idade. Também mostrava tatuagens que tinha no corpo, incluindo desenhos ligados ao crime e à violência, demonstrando orgulho daquilo. Foi exatamente nesse período que ele passou a ser visto não apenas como um garoto problemático, mas como alguém considerado perigoso até pelos próprios criminosos da região. O comportamento dele começou a causar prejuízo para traficantes locais. Luquinhas realizava roubos em áreas que não pertenciam ao grupo ao qual tinha ligação. Isso acabava atraindo viaturas policiais para regiões onde funcionavam pontos de venda de drogas. Quanto mais assaltos e confusão aconteciam, maior era a presença da polícia nas quadras. E isso começou a irritar criminosos mais antigos. Além disso, ele era visto como imprevisível. Em alguns casos, agia sem autorização, criava conflitos desnecessários e chamava a atenção demais. Aos poucos, o garoto passou a incomodar tanto rivais quanto aliados. Mesmo assim, continuou agindo da mesma forma. Pouco tempo depois, Luquinhas se envolveu em mais um crime violento. Durante uma tentativa de roubo, ele atacou uma vítima com golpes de arma branca. A polícia foi acionada rapidamente e conseguiu apreendê-lo em flagrante. Ele foi levado para a delegacia responsável por menores e naquele momento já era tratado como autor de crimes graves na região. É aqui que acontece o vídeo que ficou conhecido depois. Durante o registro policial, Luquinhas aparece conversando com os agentes de forma completamente desorientada, mudando informações o tempo todo,
enquanto mostrava as tatuagens que carregava no corpo. Qual é o seu nome? Lucas, Lucas o quê? Rosa de Lima. Quantos anos você tem, Lucas? 12, Você tem 12 anos? 10 anos, rapaz. Você tem 10 anos? 10 anos. 10 anos. Pois é, Lucas. Você já foi preso? Não, Não foi preso. Só foi pra conselho tutelar. Você fez essa tatuagem aqui? Que tatuagem é essa aqui? é uma mulher. É uma mulher? É a morte, né não? E esse aqui é Tem quem? aquele bonequinho da história. O bonequinho da Sky armado. Mete as fitas, né? Não é verdade? Você não sabe não? Tinha os pés em canhão. Armado, né? Então beleza, mano. Você já foi só pro conselho tutelar. Você mora onde? Qual chácara? Eu tinha só nascente. Chácara Residencial das Acácias. Depois de ser apreendido, Luquinhas acabou sendo liberado para responder às medidas socioeducativas em liberdade. Só que quando voltou para as ruas, a situação já era outra. O nome dele tinha se espalhado ainda mais pela região e muitos criminosos começaram a enxergar o garoto como um problema difícil de controlar. Os assaltos constantes e a violência exagerada estavam prejudicando os negócios de grupos ligados ao tráfico. Além disso, a presença frequente da polícia nas quadras aumentava o risco para todo mundo envolvido com o crime. Foi nesse momento que alguns criminosos decidiram que Luquinhas precisava ser eliminado. Entre os envolvidos estavam Ricardo dos Santos Santana e Gutenberg Jesus do Nascimento. Os dois já tinham um histórico criminal e começaram a acompanhar os passos do garoto. Eles sabiam que aos domingos a Feira do Rolo, localizada no setor U de Ceilândia, ficava lotada. O movimento intenso facilitaria tanto a aproximação quanto a fuga depois da execução. No dia 15 de maio de 2016, Luquinhas saiu de casa e foi até a feira. O local estava cheio de pessoas circulando entre barracas de eletrônicos, ferramentas e objetos usados. Enquanto ele caminhava pelo espaço, os criminosos já observavam sua movimentação. Gutenberg permaneceu dentro do carro, aguardando do lado de fora, enquanto Ricardo entrou na feira armado. Ele caminhou entre as pessoas sem levantar suspeitas, esperando o momento certo para agir. Em determinado instante, conseguiu se aproximar de Luquinhas e começou a atirar. Os disparos aconteceram rapidamente. O primeiro tiro derrubou o garoto no chão. Mesmo caído, Ricardo continuou atirando. Ao todo, Luquinhas foi atingido por 6 tiros e morreu sem qualquer chance de reação. O ataque causou desespero imediato dentro da feira. Pessoas correram em várias direções tentando escapar dos tiros. Barracas foram derrubadas e o tumulto tomou conta do local. Durante a execução, um homem de 24 anos que estava na feira acabou atingido de raspão no ombro. Logo após os disparos, Ricardo correu até o carro onde Gutenberg esperava com o motor ligado. Os dois fugiram rapidamente da região antes da chegada das equipes policiais. A polícia militar chegou poucos minutos depois e encontrou Luquinhas caído no chão. O rapaz baleado também recebeu atendimento e foi levado ao hospital sobrevivendo aos ferimentos. Já Luquinhas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade de saúde. A morte do garoto deu início a uma investigação imediata da Polícia Civil. Testemunhas foram ouvidas e os investigadores rapidamente chegaram aos nomes dos responsáveis pela execução. Segundo a apuração, o assassinato foi tratado como um acerto de contas ligado às disputas criminosas da região e ao comportamento considerado descontrolado de Luquinhas. Semanas depois, Ricardo dos Santos Santana e Gutenberg Jesus do Nascimento foram localizados e presos durante uma operação policial em Ceilândia. O caso foi levado ao tribunal do júri e os dois acabaram condenados. Ricardo recebeu pena de 32 anos e 2 meses de prisão pelos crimes relacionados à execução, além do ferimento causado no homem atingido durante os tiros e pelo porte ilegal da arma utilizada no crime. Já Gutenberg foi condenado a 18 anos e 7 meses de prisão por participação direta na ação e por ajudar na fuga. Depois da morte de Luquinhas, a polícia intensificou as operações na região do Sol Nascente e na Feira do Rolo. O caso ficou marcado no Distrito Federal pela rapidez com que um garoto de apenas 13 anos entrou para o mundo do crime e acabou morto em meio à própria violência que ajudou a construir.